Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, se me conduziu ao livro de Salmos, capítulo 78 ou 77, dependendo da sua Bíblia, versículo 35. Recordavam que Deus era seu rochedo, que o Deus Altíssimo era seu redentor. Recordavam que Deus era seu rochedo. Meu irmão e minha irmã, se quisermos vencer as batalhas diárias, se quisermos vencer as batalhas de todos os dias, não podemos jamais nos esquecer que Deus é o nosso rochedo, a nossa fortaleza e o nosso amparo. Porque quando eu me esqueço um só instante disso, aí eu tendo a cair nas coisas do mundo, eu tendo a dar respostas do jeito que o mundo quer, e aí eu não fico mais no rochedo que é Deus e caio nas armadilhas do inimigo. O evangelho, a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, vem nos trazer o que está lá no evangelho de São Mateus, capítulo 7, Vamos nos atentar aqui aos versículos 24 ao versículo 27. A liturgia de hoje é o evangelho de hoje, Mateus 7, 24 ao 27. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. E qual é a rocha? É Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a ação do Espírito Santo. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, que não podemos nos esquecer de quem é a rocha, de quem é a nossa fortaleza. Por isso, que a palavra também nos traz a pedra angular que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Ou seja, Jesus Cristo. Se a gente tira a pedra angular, tira do centro da nossa vida o Senhor Jesus, a gente cai. Nós temos que nos construir a cada dia, nos recordando do Senhor, construindo, o alicerce no Senhor. Isso é interiormente. Construímos interiormente e reflete no nosso exterior. Quando eu estava tomando um café hoje com a minha esposa, o que o Senhor trouxe ao meu coração é que tem muitas coisas que não precisam da nossa resposta. Muitas e inúmeras coisas. E qual é a resposta que eu dou? É uma resposta interior. Senhor, coloco essa situação aos pés de vossa cruz e me mantenho na rocha que é Deus. Porque eu fazendo isso, eu coloco a Ele, Senhor, essa situação talvez eu não consiga resolver, mas eu coloco aos pés de vossa cruz, porque você é meu rochedo, é meu amparo, a minha fortaleza, é o meu alicerce. E o Senhor vai dar um jeito em todas as situações a qual colocamos aos pés de vossa cruz. Agora, quando eu me esqueço, aí eu tento fazer as coisas do meu jeito. Dou respostas do meu jeito, e aí eu saio do alicerce, eu saio da casa na rocha que é Deus. Aí por isso que nos traz aqui, o Senhor me recordou propriamente do evangelho de hoje. Aí eu faço tudo do meu jeito, do jeito que o mundo quer, e aí o que acontece? Vem nos trazer aqui, Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, quando se esquece de Deus, quando não firma a rocha em Deus, não se firma em Deus, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Construir casa na areia, ela vai afundando,
Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. E é justamente isso. Por isso, meu irmão e minha irmã, temos que nos recordar de Deus todos os dias. Deus nos permitiu o dom da vida, mais um dia em sua presença é se recordar dele. Senhor, hoje eu entrego tudo a ti. Tu é minha rocha, a minha casa, a minha fortaleza. Ajudai-me neste dia a silenciar. Por mais que o meu humano queira falar do jeito que o mundo quer, eu aqui estou firmado na rocha. Peço ao Senhor, Senhor, tapa a minha boca para não responder do jeito que o mundo quer. Mas é suportando. Temos que nos recordar do nosso Senhor Jesus Cristo, que diante de Pilatos, ele não falou nada. E é isso. Mediante tantas coisas que acontecem no dia a dia de cada um de nós, como o Senhor trazia muito forte para mim, não dá respostas, não precisa. Deixe os outros pensarem do jeito que quiserem sobre nós, mas a nós nos recordemos constantemente a quem servimos, para mantermos, não só nos mantermos fiéis ao Senhor, mas alicerçando-nos interiormente, refazendo a morada do Senhor em nós todo o instante. E a resposta que damos, a melhor resposta é o silêncio. Maria também nos traz esse grande ensinamento, né? O que ela fazia? Guardava tudo no coração, em silêncio. O silêncio é ouro, né? E a resposta quem dá é Deus. Ah, como é que eu vou fazer agora nessa situação? Estão falando isso, estão falando aquilo. O que nós vamos fazer? Silenciar. Continuar firmes em Deus, na nossa rocha que é Deus. Colocando toda e qualquer situação aos pés de vossa cruz. Senhor, está aqui, eu apresento essa situação. Está acontecendo isso, aquilo outro, falaram isso, ou seja o que for. A melhor resposta é nosso silêncio. Entregamos tudo a Deus, ao teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela ação do Espírito Santo, ele vai resolver toda e qualquer situação. O que não podemos é nos esquecer de quem é a nossa rocha, porque senão seremos insensatos. Um homem e uma mulher insensata, que constrói a casa na areia, não se recorda de quem é o seu alicerce, e cai, e é grande a ruína. Então reflitamos nesse dia, meu irmão e minha irmã, você já se recordou de Deus hoje? Você já se recordou de quem é sua rocha? Não entremos em discussões. Não demos palavras aqui. A própria palavra nos traz. Não jogue pérolas aos porcos. Então, meu irmão e minha irmã, firma sua rocha em Deus. Se firme em Deus. Para de ficar falando como o ditado traz, né? Pelos cotovelos, falando de qualquer jeito. Sempre saindo da rocha firme que é Deus e construindo rocha na areia e construindo a casa na areia. Casa na areia é dos insensatos. Tem situações que não precisam da nossa resposta. Por isso o Senhor trazia muito forte ao meu coração. Esta manhã que eu partilhei no horário que eu estava tomando no café com a minha esposa. Falei para ela, o Senhor está trazendo aqui que tem coisas que a gente não precisa responder nada, dar resposta a nada. E o que fazer? Silenciar. Enquanto eu estou silenciando, a minha rocha continua firme em Deus. Até me arrepio, porque é muito forte. Agora, quando saio falando de qualquer jeito, eu tiro Deus do meu interior e reajo aí do jeito que o mundo quer, do jeito que o inimigo gosta, né? E o que o inimigo gosta? Da baderna, da bagunça, da intriga, da briga, da morte. Mas mantendo o silêncio, silenciando, a minha rocha está firmada. Vêm os insultos, vêm a apontar de dedos, acusações, ou seja o que for, mas a gente não cai. Porque a gente está colocando em prática aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer de cada um de nós. Todos somos pecadores, por isso, né? Quando trouxeram a mulher adúltera ao Senhor, o Senhor escreveu no chão: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então muitas vezes estamos recebendo a
pedra daqueles que estão acumulados aí, não lutam contra o pecado e se sentem aí, né, no lugar de Deus. Se sentem como se pudessem, na verdade, né, recolocando a minha palavra, se sentem como reis da situação, se sentem como deuses da situação, cheio de orgulho, né, acusando, atirando pedras. Mas quanto a nós sabemos a quem servimos, sabemos aonde está alicerçado, onde estamos alicerçados, e continuemos assim. Que a gente se recorde a cada instante do nosso rochedo, que é Deus, a Santíssima Trindade. E temos ainda a maior de todas as coisas, né? A Virgem Santíssima intercedendo por nós. Nos recordemos a quem servimos, mantendo a nossa casa firmada na rocha que é o nosso Senhor, cobertos pela intercessão poderosa da sempre bem-aventurada Virgem Maria. Reflitamos nesse dia, meu irmão e minha irmã. Essa palavra está vindo muito forte a você, porque você não consegue ainda se controlar. É autodomínio. Quando eu mantenho o autodomínio, a minha casa está firmada em Deus. Quando eu me esqueço de quem eu sirvo, a minha rocha, que é Deus, aí construo a casa na areia. Nas minhas respostas, aí vou caindo. Mas se recorde hoje, firma a sua casa em Deus, se firma em Deus. Por mais que venha em toda e qualquer situação, a gente silencia, pois a gente sabe a quem serve. E Deus estando à nossa frente, Ele sabe nos direcionar em toda e qualquer situação. Reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.